Salve, salve o tricolor paulista. Que final de semana para o nosso São Paulo. Vitória ontem no Majestoso por 3-1 no Morumbis, com mais de 55 mil torcedores. No sábado já tinha vindo a vitória também contra o Corinthians na final da Copinha, de virada por 3-2. E esse final de semana foi tão incrível que eu decidi vir aqui começar esse canal para falar um pouco mais de São Paulo Futebol Clube, para trocar ideia com vocês, fazer essa comunidade São Paulina aqui. E espero receber muita gente aqui, muitos inscritos, muitos comentários para a gente debater, trocando ideia e falando sobre o São Paulo no decorrer do ano, que é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu já fiz por um tempo, vou me apresentar aqui para vocês agora. Meu nome é Guilherme Ávila, eu sou jornalista, criador de conteúdo. Já criei conteúdo em outra plataforma por um tempo, fazendo análise sobre o São Paulo ali pós-jogos. E agora, essa vitória de ontem, esse final de semana maravilhoso e esse ano que está cheio de expectativas, me fez ter essa vontade de criar esse canal aqui pra gente conversar muito sobre São Paulo Futebol Clube. Eu quero começar falando sobre, é claro, a grande vitória de ontem, vitória por 3-1 contra o Corinthians. É um jogo que seria complicado, porque o Corinthians vinha de muitas vitórias seguidas, né? Era um time que se ajeitou no final do ano passado e vinha com a mesma base para esse início de ano, enquanto São Paulo estava ajustando ainda o time, que entraram novas peças, né? Com a chegada do Oscar, do Enzo, com a volta do Pablo Maia, que o Zubeldia ainda não tinha trabalhado. Então o São Paulo parecia um time que precisava mais de ajustes, enquanto o Corinthians já parecia mais montado, né? Mas ontem a gente viu, teve esse encontro de forças ali, para as duas equipes medir as forças, né? E ver o nível que elas estão. E a gente viu que o São Paulo está num nível bem legal, num nível bem animador para esse ano. Desde o começo do ano eu já, conversando com amigos aqui, já falava que eu tinha muita expectativa para esse ano, porque eu achava que o Oscar é um jogador que chegava para ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, se não o melhor. Agora, com a possível chegada do Neymar, acho que ele perde um pouco esse posto, né? A chegada do Neymar ao Santos, talvez ele perca esse posto. Mas eu via ele com esses olhos, de chegar para ser o melhor jogador de futebol brasileiro. Não vejo outro jogador com a qualidade que ele tem, com o protagonismo que ele tem, que ele já teve no futebol europeu, na própria seleção brasileira, né? Então eu já estava bem animado por conta da chegada dele. E aí, só que precisava jogar, né? O time precisava se encaixar ali as peças, a volta do Alisson e do Pablo Maia juntos, os outros três que acompanhariam o Oscar ali no trio de ataque, né? No caso, ontem foi o Luciano, Lucas e Caleri, que são os jogadores que eu acho que mais mexem com o imaginário aí do torcedor, né? Montar esse quarteto, né? E o Zubeldia mostra, pelo menos nesse início assim, de ano, de temporada, que é possível, dá para fazer esse quarteto, dá para eles jogarem juntos. E é o que eu também já vinha conversando com amigos aqui e falando que seria possível sim, que tinha que tentar fazer, porque são os melhores jogadores que a gente tem ali de frente, né? São os jogadores mais decisivos, de mais qualidade e que mais levam perigo ao adversário. Então acho que seria uma teimosia, uma burrice não tentar juntar esses quatro jogadores juntos, né? E aí ontem a gente viu o começo de primeiro tempo, os, o time do São Paulo tentando pressionar, tentando ir para cima do Corinthians, né? Com o apoio da torcida ali, fazendo uma pressão, mas não criando tantas chances claras de gol, né? Tava um jogo ainda meio estudado, o São Paulo com um controle de jogo, mas sem agredir tanto, até porque o Corinthians estava conseguindo se fechar bem ali atrás. Tava dando um pouco mais de espaço do meio para frente, o São Paulo conseguia fazer a pressão no campo de ataque, mas a hora que o São Paulo precisava chegar na defesa do Corinthians, isso estava um pouco mais complicado. O São Paulo não estava conseguindo tanto triangular e fazer as jogadas ali. Nos primeiros 20 minutos o São Paulo teve esse controle, estava bem no jogo, aí depois o Corinthians acabou equilibrando e criando algumas jogadas de bola parada, né? O Corinthians também não chegou com muito perigo, chances claras ali,
teve uma bola ou outra cruzada no meio da área, assim como o São Paulo teve também algumas, que o Hugo Souza nem precisou trabalhar. Mas aí nas bolas paradas o Corinthians acabou chegando com bastante perigo, né? Teve uma cabeçada ali do Kaká que foi um gol que o Rafael salvou. Foi praticamente um gol na conta dele. Muito mérito, um milagre que ele fez. É um goleiro que a torcida às vezes pega no pé, não tem tanta segurança assim, mas é um goleiro que eu acho, depois do Rogério Ceni, foi o que mais passou confiança. Ele tem um nível muito bom. É que a gente tava acostumado com algo num nível além do bom, né? Num nível excelente e até extra classe, que era o Rogério Ceni. E aí depois vai chegando goleiros de outros níveis assim, e a gente vai desacostumando. Mas o Rafael é um goleiro de um nível muito bom, muito bom. E o que a galera às vezes pega no pé é que ele não faz milagre em jogo, né? Como outros goleiros de outros times às vezes a gente vê fazendo. E ontem ele fez esse milagre. Ele fez esse milagre que se o Corinthians abre o placar ali com 1-0, o jogo poderia ser outro. E ali naquele momento ele foi imprescindível ali fazer aquela defesa. Foi uma defesaça, uma defesa monstruosa. E que pra mim coloca ele como um dos principais jogadores da partida ali e que dá muita moral pra ele no decorrer desse ano, sabe? Pra ele ganhar essa confiança e crescer cada vez mais no ano e se tornar esse jogador importante na história do São Paulo, que ele já vem se tornando, né? Ele foi o vencedor era o goleiro no título da Copa do Brasil, que foi um título inédito pra gente. Vou tomar só um cafezinho aqui, que eu tô aqui com vocês. No meu dia a dia mesmo, e fiz um café aqui e tô tomando enquanto eu tô gravando aqui o vídeo, tá? Mas depois, gente, depois desse lance, desse susto ali, né, na cabeçada do Kaká, o Corinthians acho que não criou muito mais coisas também. O São Paulo também acabou não criando. Teve uma falta ali do Memphis que ele bateu. Foi na direção no canto que o Rafael tava, ele defendeu seguro ali bem. Mas não teve muito mais outras chances no primeiro tempo. Acho que os times estavam meio inseguros também ainda com o gramado, que estava um pouco molhado ainda por conta das fortes chuvas, né, que até atrasou o jogo. Mas aí os times foram para o intervalo. No segundo tempo, o São Paulo voltou querendo pressionar ainda mais, querendo ainda mais jogo, como queria no começo do primeiro tempo, e voltou com sangue nos olhos. E aí, numa bola parada também, o Oscar, aí tá um ganho também enorme, o ganho da bola parada. A gente tinha o Rato, que batia muito bem, mas tinha outro estilo de cobrança, e agora a gente perdeu o Rato, ele saiu, né? E com a chegada do Oscar, a gente ganha um outro estilo de bola parada, uma bola parada mais clássica, né? Aquela mais colocada, onde ele coloca a bola onde ele quer. O Rato tinha aquela bola que era mais forte, né? Uma bola de surpresa, qualquer pessoa que encostasse podia sair gol. O Oscar não, ele já tem mais categoria, então ele coloca a bola onde ele quer. E ele colocou a bola ali perfeitamente para o Lucas subir de uma forma incrível, assim. É um jogador com aquela altura que ele tem, conseguir subir 3 andares, subir mais alto que todos os zagueiros do Corinthians ali, né? Tá certo que o Mateuzinho acabou abandonando ele no meio do caminho, mas aí cada um com seus problemas. O Lucas foi com muita vontade ali para aquela bola, subiu muito alto, muito alto. O jogador, é muito difícil subir aquela altura que ele subiu, não é todo jogador que consegue. Só um jogador com muita força física consegue fazer isso, e o Lucas prova que ele é esse jogador, e subiu numa altura e cabeceou a bola num cantinho ali que não tinha nem chance pro Hugo, né? Então foi uma cabeçada muito bonita, um gol que é muito difícil de fazer, é um golaço, assim, que é difícil acontecer golaço de cabeça, mas eu considero que esse seja um golaço de cabeça, porque foi uma bola muito difícil, o jeito que ele para no ar ali e faz um movimento, foi tudo muito bonito, a própria cobrança mesmo do Oscar. Então, para mim, foi um belo gol. E ali o São Paulo ganhou ainda mais confiança, né? Ganhou ainda mais confiança, continuou pressionando o Corinthians ali de uma forma muito contundente. O Corinthians sentiu um pouco também o gol, sentiu a pressão ali, a torcida começou a gritar ainda mais. E aí, numa falha ali da saída de bola do Corinthians, que só acontece também porque o São Paulo está pressionando ali.
São Paulo tá com muita gente ali próxima ali da defesa do Corinthians, que obriga o jogador a ter que tomar uma decisão rápida. E aí o Bidu tentou virar a bola do outro lado, acabou errando essa virada, caiu no pé do Carrilho ali, no tijolo, ele tentou dominar, não conseguiu, já estava pressionado ali o Caleri perto, o Luciano chegando, e aí o Luciano já chegou roubando, com a ajuda do Caleri também, que chegou fazendo um corpo a corpo ali no Carrilho, acabou atrapalhando ele, e aí a bola sobrou no Luciano, o Luciano bem demais, é um cara que eu gosto muito, vocês vão me ver falando muito do Luciano aqui, que é um cara que eu admiro demais, e que eu não entendo muitas vezes a torcida que pega tanto no pé dele, mas ele viu ali o Oscar livre e fez o que tinha que fazer, que era dar o passe. Às vezes o atacante, a gente cobra que ele tem que bater mais no gol, que ele tem que ser um pouco fominha, mas naquela hora ali não tinha outra jogada para fazer. Era o passe pro Oscar, e aí o Luciano achou ele, e o Oscar com muita categoria, que mostra muito dessa qualidade que ele tem. Não é todo jogador que faria o gol daquele jeito. Muitos poderiam fazer o gol também, sabe? Mas eu acho que não seria com tanta facilidade igual ele fez ali. Ele chapou a bola de esquerda ali, que nem é o pé bom, mas sem chance pro Hugo defender, é alto ali, muito quase no ângulo, né? Então foi uma bola muito bonita também. E foi o primeiro gol do Oscar com a camisa do São Paulo. Um gol que quem assistiu pode ver que ele comemorou muito, ele celebrou muito. Não só ele, mas todos os jogadores do banco foram lá abraçar, correndo. Ele deitou no chão, sabe, como se estivesse tirando um peso de cima de si, que eu acho que ele devia carregar um pouco pela saída como ele teve conturbada, mas eu acho que ele tem tudo para mudar essa primeira passagem que ele teve ali pelo São Paulo, mudar essa história e construir uma história muito bonita que está só começando. E deu para ver nessa alegria que ele teve ali de fazer o gol, que ele está muito afim de jogar no São Paulo. Foi por isso que ele veio para o São Paulo também. Ele escolheu vir para cá. A família dele torce para o São Paulo. Eu vi a irmã dele fazendo post, indo assistir ao jogo. Então, acho que ele está muito ligado ao São Paulo e isso vai ser muito importante. Acho que é importante ter esses jogadores com essa identificação ali. E, bom, aí o São Paulo, depois do segundo gol, parecia que o jogo estava controlado, que poderia até fazer mais. Eu achei que o São Paulo estava bem no jogo. Mas aí o Corinthians, daquele jeito, Corinthians de ser também, de achar uma bola assim do nada. Achou um golaço do Martínez também, uma bola ali que nem se tivesse três goleiros dava para pegar, porque ela foi no ângulo do ângulo ali. Foi uma bola perfeita. E aí vem aquele susto, né? Porque você imagina, putz, agora os caras podem crescer, o Corinthians tem esse jeito, né? De às vezes não tá jogando bem, mas acha um gol, e aí vai lá no finalzinho acaba fazendo outro, sabe? É um estilo do Corinthians que eu acho que cada time tem um estilo de ser uma identidade, que eu vou falar um pouco disso mais em outros vídeos aqui pra frente. Mas essa identidade do Corinthians causou um pouco esse, opa, peraí, o que vai acontecer agora? Vamos ter um pouco de calma. Mas aí não deu nem tempo deles se animarem com esse gol, porque o Lucas foi lá e fez aquele golaço, terceiro gol, 3-1. Uma jogada que foi muito interessante, tem até muita gente que eu não vi falando sobre isso, que os quatro da frente participam. O Luciano começa a jogada, o Luciano pega a bola mais atrás, toca acho que no Lucas primeiro, aí o Lucas toca pro Oscar, ou não sei se o Luciano já toca direto pro Oscar, não me recordo exatamente da jogada, mas eu sei que os quatro participam, aí o Oscar vem, ele dá uma finta no jogador do Corinthians, dá uma parada ali, acha o Lucas no meio, Lucas já com um pouquinho mais de espaço, mas com o jogador acompanhando ele ainda. Aí ele toca no Caleri pro Caleri fazer a parede, que é uma coisa que o Caleri sabe fazer muito bem, que é uma coisa que a gente tem que valorizar muito, mesmo quando ele não faz gol. O Caleri ele é muito importante no jogo, gente, ele é muito importante. A gente cobra que ele faça gol, é lógico, porque ele é o centroavante,
mas mesmo se ele não fizer gol, se o ano inteiro ele ficar fazendo esse jogo igual ele fez ontem, de incomodar muito o zagueiro, de estar lá sempre brigando, pressionando, obrigando o zagueiro a dar chutão, obrigando o zagueiro a pensar rápido. O zagueiro nunca fica em paz quando o Caleri está ali na frente. Então, se ele fizer sempre esse jogo, isso vai ser muito importante, mesmo ele não fazendo gols. Essa entrega dele, esse espírito dele que é de capitão mesmo, ele vem sendo o capitão do São Paulo nessa temporada. Eu acho muito legal isso, porque ele tem esse espírito e tem essa identificação muito grande com o clube. E aí ele fez essa parede que ele sabe fazer muito bem, poucos jogadores sabem fazer isso, tão bem quanto ele no futebol brasileiro. E aí o Lucas recebe de frente, e aí de frente o Lucas, ali perto da área, ele é, como o próprio filho dele, ele é imparável, ele tem muita velocidade, ele consegue dar aquele drible rápido, né, aqueles dribles de futsal, de uma perna para outra, e aí fica muito difícil para o zagueiro que não tem tanta velocidade, tá muito perto da área, então o zagueiro fica com medo de fazer o pênalti. E aí todo o mérito pro Lucas ali de ter conseguido manter a bola perto do pé dele, né? E ter conseguido ajeitar ela para já bater rápido, a hora que ele saísse de todos os jogadores do Corinthians. E aí ele saiu ali com muita facilidade, pareceu até fácil ali o gol que ele fez. Mas é uma dificuldade muito grande, porque é uma velocidade muito alta ali. E qualquer toque pode desestabilizar ele. Mas ele foi muito feliz, saiu na frente do Hugo e aí também teve uma calma muito grande para só tirar dele, tocar no cantinho e fazer o terceiro gol, um belo gol. E fechar essa vitória do São Paulo por 3-1 no primeiro clássico do ano. Um belo jogo. As duas equipes muito bem para um início de temporada, eu achei. Inclusive eu venho assistindo alguns jogos, assisti alguns outros jogos também nesse início de Paulistão, Santos e Mirassol, tinha assistido Corinthians e Bragantino também, e tenho visto um nível muito legal dos times, os times estão num nível muito bom, principalmente para início de temporada, né? Que a gente espera que os times estejam um pouco mais lentos ainda, sem tanto entrosamento, mas eu tenho visto um nível de futebol muito bom nesse início de campeonato paulista, principalmente do São Paulo agora nesse majestoso. Achei que o São Paulo estava num nível muito alto, uma intensidade muito boa, uma pressão. Lógico que precisa fazer ajustes ali. O São Paulo sofreu em alguns momentos, mas tem a ver com isso de início de temporada também. Mas por conta de ser início de temporada eu achei um nível ótimo. Agora eu vou tomar mais um cafezinho aqui, só rapidinho, para poder falar um pouquinho com vocês desse quarteto, né, que jogou ontem. Muita gente falava que não sabia se poderia jogar junto, Luciano, Caleri, Lucas e Oscar. Cara, não pode jogar junto, é jogador ruim, sabe? Jogadores desse nível, esses quatro, você tem que tentar, de alguma forma, fazer eles jogarem juntos. Se você tenta e não dá certo, você vê que a marcação não funciona, que eles não conseguem pressionar, não conseguem se associar, aí beleza, você desiste. Mas se você não tentar, é muita falta de coragem, sabe? Então teria que tentar. Eu via muito torcedor pedindo pelo Ferreirinha, ter feito bons jogos ali na FC Series, bons jogos assim, no meu entendimento, nem tão bons assim, sabe? O Ferreirinha é aquele jogador que ele tem o drible, ele é veloz, né? Então, é aquele jogador que chama a atenção porque ele tá sempre criando um volume de jogo muito grande, né? Muito grande, porque ele pega na bola, aí ele consegue driblar um, driblar dois, consegue levar pra linha de fundo. Mas o que pega pra mim é que o que acontece na maioria das vezes com esses pontas que jogam pelos lados, que são rápidos e dribladores, como é o estilo do Ferreira, né? Você precisa ter uma tomada de decisão final boa também. Não adianta só você criar esse volume de jogadas individuais, de drible, de driblar um, se na hora que você precisa depois dar o próximo passe ou finalizar o gol, você não consegue fazer isso com eficiência. E pra mim é isso que acontece muitas das vezes com o Ferreirinha. Ele faz a primeira jogada boa ali, dá o drible, mas na sequência, na próxima decisão, é sempre uma decisão ruim. E isso pra mim
atrapalha muito o jogo, esse jogador ele é importante, esse jogador veloz e driblador no time, eu acho que é muito bom ter o Ferreirinha, mas eu não sou do time, como muitos torcedores que acham que tem que ser ele o titular e tem que sair o Luciano. Para mim o Luciano é imprescindível, o Luciano nessa última tomada de decisão ali, ele é um cara muito diferente do Ferreirinha, por exemplo, e eu acho que ele é até melhor que o Caleri nessa última tomada de decisão. Ele é um jogador que tem essa última tomada de decisão muito boa. Então ele sempre vai dar um chute, ele sempre vai dar um passe e muitas das vezes com muita eficiência. Você não vai ver essa última jogada perdida muitas vezes, sabe? Como acontece com o Ferreirinha, de dar um drible e aí a última jogada dele, pum, perde a bola. Então isso você não vai ver tanto com o Luciano, ele normalmente vai finalizar a jogada e eu acho que isso é muito importante. E com jogadores ao lado, como o Oscar e o Lucas vindo de trás e partindo pelos lados, né? Porque o São Paulo está jogando ainda nesse 4-2-4 ou 4-2-3-1 que me parece, com o Luciano partindo do meio, o Lucas partindo da direita e o Oscar partindo da esquerda. E aí o Luciano sendo abastecido por esses dois jogadores aqui, eu acho que ele tende a fazer ainda mais gols do que ele vem fazendo em todos esses anos, né? Então ele vem sendo o nosso artilheiro aí em algumas temporadas, foi no ano passado, e eu acho que ele tem que estar nesse time. Ele pressiona muito também na marcação, ele não é um jogador indolente, um jogador preguiçoso, então ele está sempre pressionando o zagueiro, assim como o Caleri, e ele está sempre voltando para marcar também até o meio de campo, ele não é um jogador que fica parado. Então acho que ele vai encaixar muito bem com esses jogadores. E eu gosto muito porque eu estava vendo o jogo ontem e parecia que o Lucas e o Oscar, que partiam pelos lados, né, o Oscar pela esquerda e o Lucas pela direita, mas eles partiam às vezes pelos lados, vindo para dentro, mas às vezes eles estavam por dentro e iam para os lados, e abriam para os lados. Enquanto o Luciano ele estava no meio, e às vezes ele partia do meio e ia encostar no Caleri lá na frente, e movimentar e flutuar e tentar receber entre linhas, como às vezes ele estava aqui no meio e abria na esquerda e invertia com o Oscar, ou abria na direita e invertia com o Luciano. Então, esses três jogadores são de muita movimentação, né? Nenhum são pontas como o Ferreira. Eles são, o Lucas e o Oscar jogam pelas pontas, mas eles são meias jogando pelas pontas. Então eles dão outra dinâmica de jogo que eu prefiro muito mais do que ter esses pontinhas rápidos e dribladores, sabe? Esses pontas normalmente, por serem rápidos e dribladores, eles às vezes são pouco inteligentes, porque eles fazem tudo muito rápido e aí eles acabam não conseguindo definir bem a última jogada. E aí, por isso acaba tendo tomada de decisões ruins. Quando você tem um ponta rápido, driblador, que tem essa tomada de decisão muito boa, é inteligente, aí esse cara é muito diferenciado. Como é o Estevão no Palmeiras, como é o próprio Vinícius Júnior no Real Madrid, que é esse ponta rápido, driblador, mas muito inteligente. Então quando você tem esse jogador assim, com todas essas características aí, é um extra classe, né? Mas quando não, ele vira meio que um ciscador ali, mas que não acaba não sendo muito efetivo. Bom, gente, acho que para esse primeiro vídeo falei bastante desse clássico. Vou falar um pouquinho só da Copinha agora, só para finalizar. O jogo no sábado, São Paulo começou perdendo por 2-0 para o Corinthians, que tem um time inferior ao do São Paulo, bem inferior. Eu acho que poucos jogadores do Corinthians ali jogariam naquele time do São Paulo. E aí o São Paulo começou um pouco com alguns erros de marcação na zaga. Eu achei que o zagueiro ali, o Lucas Loss, que acabou saindo até no intervalo para a entrada do Osório, eu achei que ele estava mal no jogo, estava sentindo um pouco a final, e errou algumas tomadas de decisões ali. E por isso o Corinthians acabou fazendo alguns gols, não só por conta dele, mas eu achei que ele teve algumas falhas pontuais. Depois o São Paulo acabou conseguindo empatar, jogadas de cruzamento, né, de escanteio, bola parada também, duas boas bolas paradas,
Uma foi do zagueiro Andrade, né? Eu acho que fez o primeiro gol. Não, Paulinho acho que fez o primeiro e depois o Andrade fez o segundo. O Corinthians estava muito deficiente nessa bola aérea ali, estava uma falha muito grande e o São Paulo tinha que explorar mesmo. Se o adversário está demonstrando uma falha muito grande, você tem que explorar ela. E o Alan Barcelos foi muito bem, deve ter treinado bastante essa bola parada ali durante a semana, nos dias anteriores. Ou nem treinou também, né? Porque não tinha tempo entre um jogo e outro. Mas ele deve ter passado instruções ali para os meninos. Eles foram muito bem nessa bola parada. O Paulinho fez um dos gols, depois fez o terceiro de virada, num cruzamento muito bonito do Mike, que jogou muito bem essa copinha. Um lateral que pode subir ali pro profissional para compor e para ter algumas oportunidades. E assim, foi um título muito merecido, porque o São Paulo era o time e sensação dessa copinha. Era, eu acho que o melhor time. Tem jogadores ali prontos para subir pro profissional, não prontos para chegar e jogar, mas prontos para subir, para ter algumas oportunidades, para entrar uma vez ou outra e para ir ganhando seu espaço aos poucos, para quem sabe no final do ano alguns deles serem titulares, né? Como o próprio Zubeldia disse, ele quer deixar 2 jogadores jovens da base como titulares até o final do ano. Então, quem sabe vai ser algum desses que a gente viu na copinha. E eu acho que alguns ali tem muito potencial, como o Mike, lateral direito. O Hugo, volante, é muito bom jogador. Acho que ele pode muito cumprir uma função ali no elenco para ser um substituto do Pablo Maia, do Alisson. O Alves eu acho muito bom. Eu acho que ele ainda é um pouco mais difícil de encaixar ali no time profissional. Acho que ele ainda precisa de um pouco mais de cancha. Mas ele é muito técnico, ele tem um estilo muito parecido com o do Luciano, assim, de se movimentar entre linhas. Ele é um pouco mais meia, o Luciano não é meia, né, é atacante. Mas o Alves, ele chega muito bem na área também. Então eu gosto muito dele, do estilo dele. E aí tem o Ferreira, que é muito, muito bom jogador. Eu acho que esse tem um potencial para ser um dos titulares. Se o São Paulo quiser jogar com esse ponta mais de velocidade no decorrer do ano, se acabar precisando revezar, se alguém machucar, o Ferreira é muito bom jogador. Eu acho que ele vai ganhar muito espaço esse ano, que ele tem muita força, muita habilidade e ele consegue definir a maioria das jogadas, que é o que eu falei que é muito importante de fazer. E ele consegue fazer isso, porque ele tem muita qualidade técnica e muita força física. E o Rian Francisco, é claro, que foi o grande destaque desse time, que é um jogador de muita qualidade técnica. Acho que de qualidade técnica ele é o que mais tem ali, desses jogadores, e de muita personalidade, né? Que aquelas 2 cavadinhas na semifinal demonstram muito disso. A personalidade que esse moleque tem é muito grande. E eu acho que ele tem muito potencial mesmo para ser aproveitado no time profissional. E acho que ele tem que subir já para começar a ter algumas chances, principalmente agora nesse começo de ano, revezar ali com o Caleri. Acho que ele é melhor que o André Silva. Ainda, lógico, ele vai variar porque é menino, mas precisa ter coragem para colocar eles para jogar e ver se o menino tem coragem de jogar na hora que chegar a hora dele. Então eu acho que é isso. Esse time foi incrível, foi muito bonito de acompanhar e foi muito merecido o título no sábado. E é isso, como é bom ganhar do Corinthians 2 vezes no final de semana. E tô feliz demais de estar fazendo esse vídeo, de entregar isso para vocês. E espero que seja só o começo, só o primeiro. Quem vê aí, deixa o like, se inscreve no canal, manda para quem você conhece e gosta e sabe que gosta de São Paulo, que é torcedor também, assim como você, como eu, que sou um grande São Paulino e que vou estar aqui fazendo isso com muito carinho para criar uma comunidade muito legal aqui com vocês, para a gente falar sobre esse clube que a gente tanto ama. E é isso, deixem os comentários também, que vai ser muito legal para eu sentir de vocês o que vocês acharam desse bate-papo aqui. Tamo junto e bom dia para vocês, boa semana. E eu vou ficar aqui com meu cafezinho, que já deve ter até esfriado.